Olá pessoal, JM33 News, pessoal, olha aí, pessoal, olha aí, é a dona mesmo, tá? É ela mesmo, não tem como ser outra, tá? Pessoal, realmente, a Andressa Horácio, tá? Está tentando rever dentro da justiça, né, no meios ilegais, para poder receber tudo aquilo de volta os bens delas. Não, não é que nem os bens, né? Porque os bens já foi vendido para outras pessoas, alguma coisa assim. Mas assim o dinheiro, tá? O dinheiro ali, entendeu? Talvez nem, talvez não sendo, né, nem corrigido, mas assim aquele valor que deu, né? Tipo 2 milhões é muita grana, pessoal. É muita grana. 2 milhões, 2 milhões e pouco que ela deu para a Universal, né? Apesar dos pesares também que a própria Universal ajudou ela na época, também interesse, né, pessoal? Sabia que ela também era uma pessoa que tinha muito dinheiro mesmo, né? Como ela realmente doou uma certa parte, e tanto objeto como dinheiro também, né? E realmente ela se sentiu, alguém abriu os olhos dela, né? E ela realmente saiu e ela viu também, pessoal, para mim, entendeu? Para mim, ela abriu os olhos quando esse livro aqui, pessoal, esse livro aqui, tá? Esse livro aqui, ele foi lançado e ela não ganhou R$ 1, tá? Esse vídeo, mas vendeu muito, na época vendeu demais. Eu comprei aqui na cidade do Rio de Janeiro, esse livro aqui, eu comprei esse livro aqui. Entendeu? Não foi doado, não foi dado, não foi nada não, entendeu? Eu comprei esse livro aqui, entendeu? Eu até esqueci qual foi o valor, entendeu? Mas não foi barato, foi um valor do preço normal de uma loja, que não deveria, né, pessoal? Não deveria. Então, esse livro, pessoal, esse livro aí, entendeu? Realmente foi arrecadado mais de 2 milhões de reais. Mais de 2 milhões de reais foi vendido ao mundo inteiro. Aonde era 120, né? 120 templos e igrejas da Universal foi vendido, entendeu? Para cada, vamos dizer aí, para cada, vamos botar aí, 4, Del Castilho 4242, cabe 15 mil pessoas lá em uma reunião. Agora tá difícil, né, pessoal? Até encontrar pelo menos 2 mil é difícil, tá difícil. A igreja está vazia. A igreja está vazia, os pessoal estão acordando. Aí os pessoal estão acordando mesmo. Estão acordando porque realmente não dá não, tá? Muitos bispos saindo, pastores saindo. O que começou primeiro a sair foi os próprios obreiros. A maioria dos obreiros saíram, então outros pastores perguntaram isso, aquilo, para ver o que está acontecendo isso aí. Aí acabou dizendo, e o próprio pastor também foi lá tentar reivindicar, levou um puxão de orelha, e acabou realmente o cara saindo também. Falou, não, isso é de Deus, é uma loja, o que que é? Entendeu? Então, realmente, muitas pessoas saíram e o próprio pastor, diversos bispos também da Universal, da IURD, realmente já saíram também, acabaram saindo. E provavelmente vai sair mais. Vai sair mais. O negócio, as igrejas estão muito vazias, pessoal. Tem igreja da Universal, não tem mais reunião, está fechada. Está fechado. Os pastores, alguns pastores que estavam dando reunião, realmente saíram fora, foi embora, foi cuidar da sua vida, fora da igreja. Que a igreja somos nós, né, pessoal? A igreja sou eu sou o corpo de Cristo.
Eu sou o corpo de Cristo. Outra pessoa é o corpo de Cristo. Então, eles são igreja. Entendeu? Então, o que que acontece, pessoal? A gente saindo, só fica o templo lá. Só fica o templo vazio. Entendeu? É o templo vazio, sem nada, reivindicações de pedido, nada. Entendeu? Fica nesse negócio aí. Então, realmente, essa situação aqui, entendeu? Vocês vão ver aí agora, a Andressa Horace, né? Andressa Horace, realmente, pessoal, reivindicando os seus direitos e passando dentro do canal dela, né? Dentro do canal dela, né? Na própria plataforma do YouTube, realmente toda a trajetória das falas, do pedido dela pela justiça ou não pedido, entendeu? Ela vai dizer aí para todos vocês, Andressa Horace, para todos vocês, pessoal, tá? Aqui, ó. Continua se inscrevendo no meu canal, JM33 News, pessoal. Eu vou colocar aqui para todos vocês realmente digitar e dar aquele joinhazinho, fazer aquele pequeno comentáriozinho legal, e o Andressa Horace vai ganhar essa causa de novo. Tá difícil, mas ela vai ganhar, tá? E isso eu creio, eu já estou profetizando que realmente está demorando um pouquinho, porque os próprios os próprios pessoal lá estão pedindo recurso, mas uma hora vai acabar, alguém vai cansar, entendeu? Alguém vai cansar, então realmente vai ser entregue o dinheiro para ela lá e pronto, acabou. Zé Fini, entendeu? É isso aí. Vou mostrar esse vídeo para todos vocês verem, pessoal. Em duas partes eu vou colocar esse vídeo, tá? Em duas partes, porque é uma trajetória muito grande, tá? É um vídeo muito grande e eu vou colocar aqui em duas partes para todos vocês que já são inscritos realmente ter a noção do que eu estou falando. Eu já passei por isso, hein? Eu já passei por isso já. Veja esse vídeo aí, pessoal. Veja esse vídeo aí. Oi, gente, tudo bem? Estou passando por aqui para esclarecer algumas coisas para vocês. A vida inteira eu sempre fiquei quieta e não me defendia das coisas que falavam a meu respeito, tá? Alguns sites noticiavam fake news e eu nunca falava nada. Mas para mim, a pior coisa agora que eu me deparei foi com a mentira que os advogados da Igreja Universal colocaram no processo contra mim. Como vocês sabem, né? Eu coloquei a Igreja Universal na justiça para tentar reaver as doações de quase 2 milhões de reais que eu fiz para a igreja, tá? Não são dízimos, porque os dízimos eu não conseguiria reaver, até porque eu coloquei dentro do envelope dinheiro, então não é dízimo, e eu não sou contra o dízimo, tá? Eu acho que o dízimo ajuda as igrejas, e as igrejas precisam manter a casa de Deus. Infelizmente, a Igreja Universal tem uma heresia que se chama Fogueira Santa, que não está na Bíblia, tá? E a cada 6 meses eles pedem o teu tudo, né? O teu melhor patrimônio. E eu vivi 6 anos dentro dessa instituição, com medo de Deus, com medo do diabo. Então, eles se aproximaram de mim, conheciam a minha família, ganharam minha confiança, me usaram muito porque venderam muitos livros nas minhas costas. E eu fiquei muitos anos calada, porque eu não queria falar nada do que acontecia internamente, apesar de saber muita coisa e não concordar. Até que chegou um momento onde eles tiraram todo o meu patrimônio e faltou só a minha casa. E aí eu me vi realmente numa situação financeira muito desagradável, coisa que eu nunca tinha passado na minha vida. E aí vocês sabem, né, porque isso se tornou público, eu pedi para eles me devolverem pelo menos uma parte do valor que eu havia doado, porque foi mais de 2 milhões, que eu consigo provar,
porque tem coisas que eu não consigo provar, por exemplo, as minhas bolsas da Chanel que eu doei, todo mundo sabe, até porque foi feito rifas dentro da igreja com a minha bolsa. E cada uma, eu doei 4, cada uma custava em torno de 23 mil, 27 mil reais cada. Então a Igreja Universal ganhou muito dinheiro comigo. Isso eu não consigo reaver, as bolsas eu não consigo reaver, as minhas joias que eu coloquei no altar eu não consigo reaver. Então assim, o que eu consigo provar são quase 2 milhões de reais, né? Que foi a Porsche Cayenne, a Land Rover, entre outros bens. Que não são dízimos, fique bem claro. É a fogueira santa, tá? Que eu sou totalmente contra essa heresia. Que eles tiram os bens das pessoas em troca do Espírito Santo, em troca de um casamento, em troca de saúde, em troca de prosperidade, tá? E a gente não pode comprar Deus, só que eu era burra. Por quê? Porque eu não conhecia outras igrejas, né? A minha família pertence a essa instituição durante muitos anos, né? Infelizmente são escravos dela, vivem ali aprisionados, sendo enganados. E eu vivi, infelizmente, caí nisso, porque vocês sabem que quem me acompanha sabe, né, que antes disso eu fui de religião, fui de uma outra religião, e aí acabei caindo dentro dessa instituição, porque eu estava de frente com a morte, doente. Então, como eu conheci Jesus, que não tem nada a ver com placa de igreja, foi Jesus que me curou, foi Jesus que me libertou, foi Jesus que me salvou, que eu conheci lendo a Bíblia, tá? Foi ele que me curou e que eu vivi bem esses 6 anos internamente com paz interior por causa de Jesus, e não por causa de placa da igreja, tá? Mas, quem me acompanha sabe que mais ou menos 2 anos atrás, vai fazer agora final do ano, 2 anos, eu rompi com essa instituição, ao qual eu trabalhei de graça muitos anos como obreira, tá? Que é voluntário o trabalho, porque eu gostava de fazer os trabalhos nos presídios, que não tem nada a ver, porque a igreja não dá R$1 pra gente fazer nada, tá? Quem leva as coisas são a gente. Se tu vai doar alguma coisa pra uma pessoa de rua, é a gente que é voluntário, que é obreiro, que é membro, que doa as coisas, porque a igreja não dá R$1 pra gente ajudar as pessoas, tá? É a gente que tira do nosso bolso. E, enfim, muitas coisas aconteceram, tá? Que não preciso colocar aqui. Mas por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu estou indignada, tá? Porque assim, eu coloquei eles na justiça para reaver as doações, porque eu fui, sim, enganada todos esses anos. Hoje eu entendo que eles, na verdade, são uma vergonha para os evangélicos, porque eles estão denegrindo as outras igrejas, porque hoje os pastores têm até dificuldade de pedir o dízimo por causa do que essa instituição faz, porque eles tomam todo o dinheiro da pessoa. Então os pastores têm fama de ladrão por causa dessa instituição. Então as outras denominações que são sérias, que são de Deus, acabam até sofrendo por causa de uma única denominação que realmente tira as lãs das ovelhas, né? E com Deus não existe isso. Tu não precisa dar nada para Deus, tudo já pertence a Deus. Não precisa trocar bênção por nada. Hoje eu tenho um marido de Deus, de outra denominação, e eu não precisei comprar, eu não precisei fazer voto, eu não precisei fazer nada. Simplesmente Deus me honrou porque Ele conhece meu coração. Eu tenho um filho e eu não precisei comprar o meu filho, sabe? Eu não precisei ter hoje paz eu não precisei comprar paz. O Espírito Santo me deu, Jesus me deu, sabe? Mas infelizmente eu vivi muitos anos enganada, e assim como muitas pessoas vivem enganadas. E esse vídeo é para falar que eles são mentirosos. Por quê? Porque os advogados da igreja, em vez deles se defenderem no processo, né? Porque eu estou processando eles, reavendo os meus 2 milhões de volta, eles colocaram várias mentiras no processo. Várias mentiras, tá? Eu até anotei aqui para falar sobre cada uma delas. Em vez deles se defenderem das barbáries que eles fazem, eles estão tentando me acusar de coisas que são mentiras. Olha só, eles estão dizendo que é como se eu estivesse ocultando o meu patrimônio. Quem dera, né, eu tivesse patrimônio para ocultar, porque a Universal levou tudo. A única coisa que sobrou foi a minha casa, que eu tenho em Porto Alegre, tá? Que por pouco eles não levaram, porque eles sabiam do meu sonho de ser missionária,
tá? E eu já estava fazendo aulinha lá para ser missionária, já tinha feito até os exames de sangue para isso. E que se eu quisesse, eu não poderia estar com a casa no meu nome. E eles induzem a pessoa a dar tudo para a igreja e não para a família, tá? Porque se tu vai fazer a obra de Deus no altar, todo mundo sabe que o pastor e a esposa de pastor não pode ter nada no nome. E eles fazem você dar para a igreja, para você não precisar, para você não olhar para trás. Então, olha o que eles falaram no processo. Eles me acusaram de ter um carro chamado Camry, tá? Esse carro Camry, eu tive ele há muitos anos atrás, tá? E assim, ó, foi pouco tempo. Até o meu amigo chamado Barbosa, que é um rapaz que eu sempre comprei os carros com ele. Antes da Igreja Universal eu já conhecia ele. Foi na época ele que fez a negociação do carro pra mim. Eu comprei um carro pra minha mãe chamado Camry na época, mas há muito tempo atrás. E ele não ficou, acho que nem 3 meses no meu nome, porque ele deu problema. Ele estragou o câmbio. Ele era um carro automático que eu tinha dado pra minha mãe, estragou o câmbio. E aí a gente acabou trocando. E esse meu amigo Barbosa, que é muito meu amigo e é uma pessoa muito séria, ele deu o carro dele, o Passat dele, pra minha mãe e ficou com o Camry. Porque como ele tinha comprado pra mim, ele se sentiu até assim culpado, né, de ter me entregado um carro que não era um carro que tava bom, porque ele tava com problema na marcha dele. Então, há muitos anos eu tive esse carro. Eu não tenho esse carro. Eles estão falando como se eu tivesse o carro, eu estivesse ocultando esse carro. Sendo que esse carro eu comprei há muitos anos atrás, muito antes do processo da Igreja Universal. E ele não está no meu nome, e ele ficou acho que uns 3 meses no meu nome, tá? Primeira mentira deles, me acusando de algo que é totalmente mentira. Segunda coisa, falaram que a casa da praia da minha mãe fui eu que comprei. Quem dera eu tivesse dinheiro hoje para comprar uma casa para minha mãe, porque a casa que a minha mãe mora hoje é financiada e foi ela que comprou, tá? Foi ela que comprou com o salarinho dela, que ela ganha pouquinho. Foi ela que financiado em 1 milhão de vezes, tá? Eu fui burra, porque desde que eu me converti, eu parei de ajudar minha mãe, porque eles entram na cabeça da gente que tem que dar tudo para a igreja e nada para nossa família. Tá? Então eu me arrependo muito. Quem dera eu pudesse ter dado a casa da praia da minha mãe. E essa casa da praia da minha mãe é uma casa bem simples, que ela comprou há muitos anos atrás, tá? Muitos anos atrás, porque a minha mãe, ela tinha um apartamentinho na Coab. E esse apartamentinho na época, ela quitou em torno de 14 mil reais. E aí, isso antes de Igreja Universal, tá? Antes de Igreja Universal. Aí ela tinha esse apartamentinho na Coab, que na época ela financiou, ela pagou 14 mil reais. Aí ela trocou esse apartamento por uma casinha na praia, bem simplesinha. Quem me acompanha há muitos anos sabe que minha mãe tem há muitos anos essa casinha. Inclusive agora com a ventania destelhou lá, né? E a gente tem que consertar. E eles estão falando que essa casa, que é da minha mãe, que ela tem há muitos anos, que ela comprou com o dinheiro dela, eles estão falando que fui eu que comprei a casa, como se eu estivesse ocultando bens, tá? Então, assim, realmente eu gostaria muito de ter dinheiro e ter dado muitas casas para minha mãe, só que eu fui muito burra, porque eles entraram na minha cabeça, fizeram uma lavagem cerebral na minha cabeça, que desde que eu me converti, eu não ajudei mais a minha mãe, porque no passado eu ajudava a minha mãe. Quando eu era do mundo, eu ajudava a minha mãe. E quando eu fui para a igreja, eles entraram tanto na minha cabeça a ponto de eu não ajudar mais a minha mãe, tá? Então é mais uma mentira que eles estão colocando aqui, dizendo que a casa da praia da minha mãe fui eu que comprei, sendo que não fui eu que comprei. É da minha mãe, foi ela que pagou com o suor do trabalho dela, tá? E é uma casinha muito simples e não tem nada a ver comigo, quem dera eu tivesse dinheiro para dar para ela. Outra coisa, colocaram no processo, o processo é público, dá pra ver, tá? Aplicação. E outra, eu pedi que fosse segredo de justiça. Tu vê que eles são tão sujos que eu pedi segredo de justiça porque eu não queria que nada viesse a público, tá? Mas eles não quiseram. Eles não quiseram segredo de justiça, tá? Aí eles colocaram assim, ó, que eu tenho aplicações em outros bancos. Que eles olharam, não sei como, né? Que eles entraram num extrato e viram que tinha um depósito de um banco. Sabe que depósito é esse? Do YouTube. Do YouTube. Do YouTube.
Para vocês terem ideia, eles estão me acusando de ter conta de aplicações, como se eu estivesse rendendo dinheiro, tipo assim, como se eu tivesse aplicações financeiras em outros bancos, sendo que é o que eu ganho do YouTube. Gente, eu tenho YouTube há muitos anos, muitos anos eu tenho canal do YouTube. Outra coisa, eles me acusaram de ter outras contas no Itaú. Eles são tão podres que em vez deles se defenderem, eles ficam me acusando. Eles botaram assim, ó, que eu tinha não sei quantas contas no Itaú. Aí botaram assim, agência conta, agência conta, agência conta. Sabe o que eles são tão sujos que eles querem confundir a juíza? Porque assim, ó, deixa eu comunicar a você, tá, querido advogado, por reunir falsas provas, isso é crime. Você tá reunindo provas que são criminosas, porque você tá mentindo, você tá colocando num processo coisas que são mentira. E eu posso provar tudo isso, tá? Há muitos anos atrás, eu tinha o banco Itaú normal, tá? E aí eu morava aqui em Porto Alegre. Então, quando eu morava em Porto Alegre, era um número de agência e conta. Logo que eu fui para a Igreja Universal, tá? A minha conta era aqui em Porto Alegre. Aí eu me mudei para São Paulo. Então, a agência mudou para São Paulo. Mudou a agência e mudou conta, mas continua a mesma conta. Ela só migrou. Aí lá, ela deixou de ser Itaú e passou a ser Personalité, que eu fui convidada para participar do Personalité, que é o mesmo Itaú, só que é um plus do Itaú. E aí mudou de novo a agência e mudou conta, tá? Então já mudou uma terceira vez. E agora, por último, como eu vim para Porto Alegre e me mudei, eu botei a minha conta aqui, porque eu quero uma gerente próxima para cuidar da minha conta. Então eu mudei de novo pro mesmo Itaú, só que muda a agência e conta. E eles estão querendo dizer para a juíza que eu tenho várias contas. Várias contas. Eles são sujos, gente. Eles são sujos. Outra coisa. Vestido do Miss Bumbum. Estão me acusando de eu ter comprado o vestido que eu apresentei o Miss Bumbum. Vou explicar para você, tá? Querido advogado. Quando você é uma pessoa pública, existe permuta, tá? A gente é uma pessoa famosa. O meu estilista querido, um amor, na época sabia tudo que eu estava passando por causa da Igreja Universal, porque quem dera eu tivesse, porque se eu tivesse todo esse 110 mil, cento e poucos mil, eu teria dado com muito prazer, teria comprado esse vestido, mas eu não comprei, porque eu não tinha dinheiro e eu fiz permuta pelo vestido, tá? Que é uma troca. A joia que eu usei com o nome do meu marido e o vestido se chama permuta, que foi troca de produto. O estilista conseguiu a joia para mim, o estilista conseguiu o vestido para mim e acabou o concurso, eu devolvi para ele. Então, assim, eles estão querendo dizer que eu sou rica, que eu não preciso desses 2 milhões, que eu não ajo com a verdade. Ó, eu posso provar cada uma dessas coisas, tá? E tô provando aqui o quanto vocês são mentirosos, porque se vocês são de Deus mesmo de verdade, se essa igreja é de Deus, não usaria de tanta mentira nesse processo. Porque tudo isso aqui que vocês falaram é mentira, tá? Tudo que tá aqui é mentira. Inclusive, eu espero que vocês não usem, tá? Nenhum pastor oculto como testemunha, porque eu tenho como provar que eu vi vocês colocando um pastor que é advogado para servir de testemunha num processo de uma moça, de uma senhora que está tentando reaver as coisas de volta. Porque eles são espertos, gente. Porque tem a parte das testemunhas, tá? No processo. Eu coloco as minhas testemunhas e a igreja coloca as delas. Sabe o que eles fazem? Eles colocam advogados, que são pastores da igreja, para falar com os juízes, para enganar. E eu tenho como provar, porque eu tenho o vídeo, eu tenho acesso a esse processo dessa pessoa, entende? Isso é um absurdo, isso é mentira. E eu fico me admirando, porque eu conheço esse pastor, tá? Eu conheço esse pastor, eu fico pensando assim, como é que o senhor concorda com isso? Como é que o senhor chega na frente do juiz e o senhor mente dizendo que o senhor não é pastor, que o senhor é advogado, que o senhor é membro da igreja, sendo que o senhor não é membro, o senhor é pastor, eu conheço o senhor, eu fiz muito trabalho de evangelização com a sua esposa, uma pessoa maravilhosa que eu gosto muito dela, né? O senhor deve estar até assistindo esse vídeo, porque o senhor sabe o que o senhor fez. E lá, na frente do juiz, mentindo, falando que não, que é membro, só que é pastor. É advogado da instituição, ele é advogado da instituição. Servindo de testemunha como se fosse membro. Isso é usar de mentira.
Plantar provas mentirosas dentro do processo é mentira. E outra, vocês deveriam estar se defendendo e vocês estão me acusando de ter um patrimônio que eu não tenho, que vocês me tiraram. Que vocês me tiraram. E eu quero incentivar todas as pessoas a entrar na justiça, tá? E pedir de volta, se você foi enganado como eu fui, se você doou, né, na fogueira santa, pede de volta, entra na justiça, demora, tá? Mas vai atrás dos seus direitos, porque igreja nenhuma tem o direito de fazer isso. Eu tenho frequentado uma igreja maravilhosa, que não me tira meu dinheiro, que não fica passando envelope toda reunião, sabe? Que eu sinto prazer de, quando tenho, ofertar, que aquilo é evangelho verdadeiro. Aquilo é evangelho verdadeiro, sabe? Na época que eu entrei na justiça, gente, eu tava abaixo de zero. Eu não tinha dinheiro para pagar as custas do processo. Sabe quanto que custa para mim tentar reaver meu dinheiro? 50 mil reais. E a Igreja Universal queria que eu pagasse à vista esse dinheiro. Eles são tão ruins que eles queriam que o juiz não aceitasse parcelar. O juiz, graças a Deus, a juíza, ela parcelou. Eles falaram ainda que o Rio Grande do Sul, né, ali a justiça não era boa o suficiente para julgar esse caso, que tinha que ser em São Paulo. Claro, né? Lá eles devem ter alguém para mexer os pauzinhos, né? Eles devem ter alguém para mexer os pauzinhos, por isso que eles não queriam a juíza aqui do Rio Grande do Sul. Mas graças a Deus foi negado. E eu tô orando e tô acreditando na justiça de Deus, tá? Então, quando alguém falar que eu tô querendo meus dízimos de volta, é mentira. O que eu quero é da fogueira santa, que é uma heresia, tá? É uma heresia o que eles fazem. Eles tiraram mais de 2 milhões do meu patrimônio nesses 6 anos, fazendo uma lavagem cerebral na minha cabeça, me fazendo acreditar em coisas que não estavam escritas na Bíblia. Eles enganam durante muitos anos milhares de pessoas, tá? Milhares de pessoas. E ainda vem colocar a culpa na gente. Vem colocar mentira no processo. Olha o nível, mas isso Deus está vendo. Isso Deus está vendo. E eu espero de verdade que a justiça de Deus, né, se cumpra, porque eu sei que vai se cumprir, mas que a justiça dos homens também se cumpra, sabe? Deve vir para os próximos meses a audiência. E eu espero que eles não plantem também testemunha falsa, tá? Porque eu vou estar de olho e eu quero que vocês olhem. Se você reconhecer alguma testemunha que seja algum pastor que eu não conheça, eu quero que vocês denunciem. Porque eu já vi eles fazendo isso, botando pastor lá de testemunha, colocando pessoas que trabalham para a igreja, mentindo que não trabalham para a igreja, para defender eles. Porque eles não têm amor por almas, eles têm amor ao dinheiro. Porque se eles tivessem amor por almas, nada disso estava acontecendo. Há 2 anos atrás, eu pedi ocultamente, eu cheguei lá e pedi, implorei, por favor, me devolve uma parte do meu dinheiro, porque eu quero abrir um negócio para mim. Porque eu dei tudo, gente, eu dei tudo, até o meu último salário. Tudo, todos os meus carros. Eu tinha ficado sem carro. Eu financiei um Kwid em 60 vezes na época. Sabe, porque eu não tinha dinheiro para pagar as custas do processo. Cacau me emprestou dinheiro. Graças a Deus que ele me emprestou dinheiro. Meu primo me emprestou dinheiro, sabe? Graças a Deus, Deus tem me honrado agora, sabe? Com o canal do YouTube. Tá monetizando, tô conseguindo pagar minhas contas. Agradeço quem esteve comigo nos momentos mais difíceis, quem me ajudou quando eu tava no fundo do poço, sabe? E eu fui pro fundo do poço por causa da Igreja Universal. Sabe, eles me usaram, eles me sugaram e ainda eles vêm no processo botar um monte de mentira, dizendo que eu tô ocultando bens. Quem dera eu tivesse muito dinheiro, quem dera. E outra coisa, isso não muda o fato deles terem me enganado. Mesmo se hoje eu tivesse muito dinheiro, não muda o fato deles terem me enganado. Não muda o fato. Mesmo se eu não precisasse, que graças a Deus hoje, né, tenho meu marido que me ampara, tenho o canal do YouTube, a gente tá abrindo uma barbearia, aos pouquinhos as coisas estão dando certo, sabe? Aos pouquinhos, graças a Deus, Deus tem honrado a gente. Mesmo se eu tivesse em abundância, eles não têm o direito de usar da fé das pessoas, de fazer uma heresia chamada fogueira santa. Heresia. Heresia. Isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Então é isso, né? Tô compartilhando com vocês todas essas mentiras
que a Igreja Universal tá colocando no processo e tá lá, de livre acesso para todo mundo ver. Vocês não queriam, né? Eles queriam isso. Eles queriam que todo mundo visse o processo, porque eu pedi segredo de justiça e eles não quiseram. Então aí, ó, tá aí para todo mundo ver as mentiras de vocês. Agora vamos para o tribunal e vamos aguardar a sentença.